Vamos imaginar que estaremos começando uma viagem, né? Uma viagem da sua vida atual até o seu sonho, até o seu grande objetivo. Quando alguém vai viajar, qual a primeira coisa que a pessoa faz? Né? Certamente ela define um objetivo, define uma rota e coloca um destino, não é mesmo? Esse destino deve ser o mais específico possível, sob pena de atalhos acabarem sendo eleitos como caminho principal e de alguma forma atrapalhar a chegada. Traçar um caminho em direção ao seu objetivo se chama clareza. E esse é o nosso primeiro ponto nessa reta final. Clareza de objetivo e propósito. Sempre que estamos caminhando, o tempo não deixará de passar, independente do que façamos, independente daquilo que a gente deseje, o tempo irá correr a nossa revelia. Então, se você anda, caminha, ou pior ainda, se você corre sem destino, certamente chegará em algum lugar. Contudo, não será o lugar que você deseja. Mas, Almir, o que eu poderia fazer? O que é que você me indicaria como exercício, né? Eu indico para você um exercício bem simples, né? Que para algumas pessoas pode ser complexo, mas certamente para você que já vem estudando para concurso público vai ser algo fácil. Escreva no papel o dia da prova, o horário e o local. Se já estiver saído do local, tudo bem. Se não tiver, depois você atualiza e mentalize quando é que você, como você vai chegar naquele dia, né? O que você vai fazer no dia da prova. Porém, algo mais importante que isso é você compreender qual é o processo que você vai fazer durante esse trajeto, né? Quais revisões você vai fazer, quais são as ferramentas que você vai utilizar para otimizar seu tempo. E além disso, você deve deixar bem claro por meio de fotos, né, e objetos, etc, aquilo que vai te levar a ter mais motivação, né, para alcançar um objetivo. Então você vai colocar a foto daquelas pessoas que você ama, aquele objeto que você liga à sua aprovação e deixar esse objeto sempre à mostra para que você tenha mais motivação durante a sua jornada de estudo. Né? Isso se chama âncora positiva. Foi uma ferramenta que eu utilizei na minha jornada para conseguir alcançar de forma mais efetiva a tão sonhada aprovação. Me deu uma energia extra e aí eu deixo como dica para você. Né? Então, observe o que está por trás do seu objetivo, qual é o seu propósito, né, com a realização desse objetivo. Traçando objetivos deve ser em mente o nosso segundo ponto, né, que é o foco deve estar no processo e não no resultado do processo. Embora você tenha definido, visualizado como estará no dia da prova, o mais importante, na verdade, é o seu dia a dia, né? É o que você vai fazer até o dia da prova. Serão as medidas que você vai adotar, suas revisões programadas, seus simulados, seu comportamento diante de pessoas e sentimentos e dificuldades que irá encontrar nessa reta final, sobre os quais eu irei falar um pouco mais à frente, né? Nessa série de vídeos que eu irei disponibilizar para você. E eu vou contar uma história aqui de um garoto de 11 anos que sonhava, né, com uma bicicleta, mas diferente dos outros amigos, né, seus pais não tinham capacidade financeira para tanto. Esse garoto decidiu vender pastel e picolé e assim juntou o dinheiro, comprou algumas peças e montou a sua primeira bicicleta. Esse mesmo garoto sonhava em se capacitar como eletricista, porém teve um ensino fundamental muito precário, sobretudo nas disciplinas de ciências exatas e naturais. Mas com a ajuda de um amigo, e muito esforço ele aprendeu os assuntos do processo seletivo, né, para o qual ele queria fazer aquela prova, e foi aprovado. Assim ele seguiu sonhando e realizando. Foi aprovado no Cefet, né, que hoje é o atual IFBA, aprovado no concurso de soldado com 19 anos e, recém-saído do ensino médio, já tinha sua liberdade financeira. Formou-se em Direito, ingressou no mestrado e alcançou seu maior sonho, que atualmente é aluno oficial da Polícia Militar. Aquele garoto sou eu, mas o que isso tem a ver com o seu desejo de ser aprovado no concurso e o que é que isso tem a ver com você ser uma pessoa vitoriosa? Na verdade, você já é uma pessoa vitoriosa, né? Você já sentiu o gosto da vitória em algum momento da sua vida e certamente tem pequenas vitórias, entre aspas, que você deve sempre estar celebrando durante sua jornada. É você ter sido aprovado no ensino médio, é você ter conseguido casar, por exemplo, né? Que é um grande objetivo de algumas pessoas. Enfim, o que eu tenho a dizer é que a vitória já está no seu DNA. Né? O fato de a gente já vir vencendo pequenas vitórias durante a vida deve ficar claro em nossa mente, né? Que a gente é capaz de conquistar aquilo que a gente desejou. Então, o nosso próximo ponto é
celebre pequenas vitórias, uma disciplina concluída, questões respondidas, uma redação redigida. Tudo deve ser motivo de celebração nessa reta final para que a sua mente seja a mais positiva possível, né? Outro ponto é a gratidão. Você deve ser grato por tudo aquilo que você vem fazendo, né? E um dos motivos para que eu tenha evoluído nessa reta final foi ser grato por diante de todas as dificuldades, ainda assim conseguir persistir. Então, no seu momento do banho, naquele momento que você tem, né, para ter a sua conversa com Deus, você deve ali ter um momento de gratidão, né? O motivo pelo qual eu falo isso é que quando eu estava estudando para o concurso CFO 2019, eu passei por uma dificuldade bem grande, né, na minha jornada, que tinha a ver com a saúde da nossa família e motivo pelo qual a minha esposa ela tinha que me acompanhar, né? E eu tinha que acompanhar ela juntamente com o meu filhinho, né? Que na época tinha 2 anos, né? 2 anos, salvo engano, entre 1 e 2 anos. E ela me acompanhava no cursinho. Acredite você aí que aquele tempo em que ela poderia estar destinando para fazer outra coisa, ela tinha que estar comigo, colada ali vários dias durante o cursinho, né? Inclusive em aulões, no aulão de véspera que a gente foi, ela estava junto colado. E aquilo ali poderia ser para muitos motivo de murmúrio, motivo de alguma forma jogar a pessoa para trás, mas para mim aquilo ali foi motivo de gratidão, né? Eu poder estar com minha família, mesmo com aquela dificuldade, naquele momento tão importante, eu girei essa chave e consegui dar seguimento à minha jornada de estudos com a mente positiva, né? O objetivo principal é você ter essa mente positiva, né, para conseguir, mesmo diante da dificuldade, continuar seguindo no seu processo, né? Então, você deve expressar essa gratidão diariamente, né? Você deve se aproximar de pessoas em lugares, né, e promessas que você sente gratidão, porém, você tem que ter um grande cuidado, né, com essa vontade de retribuir aquilo que aquelas pessoas que te forneceram algum subsídio, alguma ajuda anteriormente, né, esse desejo que você vai ter de retribuir essas pessoas. Você deve ter cuidado para que isso acabe não tomando o seu tempo, né, principalmente nessa reta final, que é um tempo que você deve focar estritamente no seu processo, salvo algumas situações que são impossíveis de você deixar de lado. Mas aí eu trouxe o exemplo, né, do problema familiar que eu tive, mas que eu consegui trazer dentro de uma teoria que eu vou explicar um pouco mais abaixo para você, trazer esse problema, né, transformá-lo em solução, né, ainda que seja do ponto de vista psicológico, para que eu conseguisse avançar. Então, se você conseguir transformar algo que é negativo na sua vida, na sua rotina, naquele momento, em algo positivo e agregar isso à sua rotina de estudos, faça. Não pense duas vezes, faça. Não deixe que esse problema acabe te puxando para trás ao invés de te ajudar a ir para frente. E relacionado a isso, né, o nosso terceiro ponto é a teoria da cebola, né, que é você mentalizar como é a formação de uma cebola, né? A cebola não é formada por camadas, então a cebola é composta por camadas. Imagine que a cebola é a sua vida, né? E as camadas seja você, né, o que está no centro daquela cebola, e as pessoas que você ama, as coisas que você gosta, amigas, etc. Nas camadas posteriores vão estar essas pessoas, né? Segundo essa teoria, a disposição de energia que você deve dar para tarefas deve ser proporcionalmente igual ao objetivo que você tem, né? Então, se na camada central está você, né, e na camada mais próxima a você está o seu núcleo familiar mais próximo, né? Vou citar o meu exemplo, minha esposa e meu filho, e nas demais camadas estão os familiares, os que não estão tão próximos, pais, mães, etc. Vai depender muito da sua realidade. E depois os amigos, né?
outros objetivos, para além do objetivos profissionais, para além da aprovação do concurso público, o seu foco principal deve ser nas camadas do centro primeiro, para depois você, com o tempo, né, com saúde financeira, com saúde emocional, você conseguir destinar mais tempo para essas camadas mais externas, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não deve pular etapas de sua vida. E aí a gente vai seguindo nessas explicações para você entender que para tudo na vida há um grau de importância, né? Você é mais importante e em outro grau as pessoas mais próximas de você, mais próximas da sua camada, são mais importantes. Por exemplo, né? Minha esposa e meu filho, consciência disso, eu passei primeiro a fazer coisas que me ajudariam, segundo eu passei a fazer coisas que ajudariam a minha família, né? Que se restringia basicamente a minha esposa e filho. Posteriormente, eu atendi as demais camadas, seja uma ajuda a uma mãe, etc. Então, essa teoria, ela nos traz duas sacadas muito interessantes, que vai fazer com que você já comece a entrar em um nível de produtividade bom nessa reta final, né? O primeiro ponto é que se você só pode ajudar alguém, né, quando você se ajudar, quando você estiver bem emocionalmente, quando você estiver com o seu tempo organizado, porque senão, né, e aqui eu trago uma ressalva para esse núcleo mais próximo, por exemplo, se você tem um filho e uma esposa, porque aí vai te afetar diretamente, porque senão você acaba ajudando pessoas que, ou fazendo atividades que não estão diretamente ligadas ao seu processo, que não estão diretamente ligadas ao seu propósito e ao seu objetivo. E isso vai acabar minando a sua energia, né? E aí, com certeza, na sua mente agora, você está tendo vários pensamentos em relação a coisas que, infelizmente, a gente faz, e eu vou falar um pouco mais à frente sobre tarefas e ocupações, né? O que é uma ocupação e o que é uma tarefa, né? E você vai entender um pouco mais sobre uma dinâmica mental bem legal que eu fazia quando eu me via envolto a muitas coisas, muitos objetivos e acabava me perdendo, né? Então você tem que passar a destinar o seu tempo às pessoas certas no momento certo, né? Mas seu projeto é prioridade nessa tomada de decisão. Põe isso na cabeça. O segundo ponto é que de ajudar as camadas mais longes, você deve ajudar as camadas mais próximas. E essa destinação de energia deve estar direcionada, ou melhor, deve estar relacionada a pessoas que girem em torno do seu objetivo, né? Isso irá reduzir significativamente as suas demandas extra-estudo. Isso faz com que, nos meses que antecedem a prova, nesse caso aí, para a gente que já está pertinho da prova, né? Que você elimine várias tarefas que não vão te levar de maneira nenhuma à aprovação. Mas e aí, Valmir? O que é que você fazia, né, para conseguir, nem que seja por um breve momento ou em um domingo que você tiver para se organizar, o que é que você fazia? No dia a dia, né, quando eu estava ali fazendo outra atividade, eu me perguntava, isso que eu estou fazendo é uma tarefa ou uma ocupação? Isso que eu estou fazendo agora é uma tarefa ou uma ocupação? E aí eu parava para analisar aquilo que eu estava fazendo e se fosse uma ocupação, eu imediatamente deixava de lado ou no momento mais oportuno, se não tivesse como deixar de lado aquilo que eu já tinha começado, eu afastava aquela ocupação e retomava a fazer tarefas, né? Mas qual é a diferença de tarefa e ocupação, né? Tarefa é aquilo que você faz e está ligado ao seu objetivo, né? Vai te levar de um jeito ou de outro para a sua aprovação, né? E ocupação é aquilo que você faz, pode estar ligado com algo que é até importante na sua vida, porém, por conta do momento de foco na prova, ou por não dizer estritamente o seu objetivo, só vai ocupar o seu tempo e atrasar o seu processo. Então você vai ter que ter essa maturidade, né, para saber se aquilo que você se propôs a fazer ou se aquilo que uma pessoa solicitou a você
vai estar dentro da ideia de tarefa ou de ocupação. E aí eu trago um exemplo bancário, né, que é até um ponto que eu quero falar com vocês, é que quem não tem agenda é a agenda dos outros. Então, eu vou falar um pouco, né, inclusive na mentoria eu ensino aos alunos como eles criarem um planejamento semanal que ele consiga abarcar todas as suas atividades da semana e que eles consigam também fazer uma categorização daquilo que eles devem fazer, daquilo que eles devem deixar de lado para conseguir avançar mais rápido. Algumas pessoas desprezam isso, outras pessoas utilizam, mas eu tenho certeza que as pessoas que utilizam, né, essa ferramenta de organização semanal, elas conseguem de fato avançar mais rápido na sua jornada, né? Então, esse foi, né, o nosso primeiro vídeo para falar um pouco, né, sobre mentalidade de prova, mentalidade de reta final. E nele basicamente tratamos de como chegar mais focado no dia da prova, né? O primeiro ponto é ter clareza de objetivo, né, e do propósito. O segundo ponto é sabendo que o foco deve estar no processo, não no resultado do processo. E o terceiro ponto é celebrar pequenas vitórias, né? Ser grato por no mínimo tudo aquilo que você faz no dia. E o quarto ponto é organizar suas ações utilizando a teoria da cebola. E o quinto, por fim, é sempre se perguntar: o que eu estou fazendo agora é uma tarefa ou uma ocupação? Beleza? Continuemos juntos, compartilhe o link desse vídeo com as pessoas que você acredita que pode te ajudar a avançar no concurso, que você mesmo queira, né? Que essa pessoa seja aprovada no concurso. E coloque em prática, no momento que você está assistindo esse vídeo, vai fazendo suas anotações, coloque em prática e permanece na nossa imersão, que eu vou enviar mais vídeos durante essa semana, né, para que você vá pegando a linha da meada. E nosso próximo vídeo ele vai tratar basicamente sobre plano e planejamento de estudos. Eu vou passar algumas dicas, alguns macetes, algumas coisas que fiz, algumas coisas que eu aplico na minha mentoria para que você consiga de fato avançar com mais objetividade, com mais foco, com mais clareza, até a sua aprovação, né, até o dia da prova, né, mas sempre com foco nesse meio termo aí que é o processo, né, sempre com foco no processo, beleza? Então fica aí, aguarda nossos próximos episódios, que a nossa imersão vai caminhar aí da melhor forma para te ajudar na aprovação do concurso. Valeu? Fica com Deus.